Quem não tem, não faz a menor ideia do que é. Quem tem, sabe o quanto sofre e o quanto trava isso. Nós trouxemos a doutora Karine para falar sobre direção, sobre o medo de dirigir. Ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante estar trazendo informações, né? Doutora, agora fala para mim uma coisa. É um número muito alto de pessoas que têm esse medo? É um número baixo? Como que é esse comportamento? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, segundo a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, hoje no Brasil, 2 milhões de pessoas não dirigem por conta do medo e da ansiedade de estar ali no volante. Estamos falando em 1% da população. Exatamente. É muita gente. Muita gente. 80% dessas pessoas possuem carteira de habilitação, mas mesmo assim, elas não dirigem. A pessoa foi lá, passou, fez o teste, conseguiu entrar e depois ela não consegue dirigir. A doutora me falava sobre a diferença entre o medo e algumas chegam a ser até uma fobia. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse medo? Sim. O que causa esse medo? O que pode acontecer? Fala pra gente. Então, o medo, ele é uma preocupação, né? O medo, ele tem ali 3 vertentes, né? O medo da perda, o medo do processo e o medo do fracasso, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, mas e se eu for lá dirigir, eu atropelar alguém ou me envolver em um acidente? Tem algumas pessoas que têm esse medo, mas ainda conseguem enfrentar. A fobia é quando ela paralisa a pessoa, então ela não tem mais aquele comportamento. Então isso traz inúmeros prejuízos para a vida da pessoa, porque né, ela não tem a liberdade de ir e vir. Muitos podem até desencadear uma crise de ansiedade só no pensar em dirigir, em pegar a estrada. Então a fobia ela é um medo irracional de algo que tem uma probabilidade mínima de acontecer. Então a pessoa se paralisa. Então, se eu correr o risco de me envolver no acidente, eu já nem quero mais saber de carro, eu não vou renovar minha carteira. Então aquele comportamento ele é paralisado. Então a pessoa ela tem prejuízos por conta desse medo, dessa fobia. Perfeito. Doutora, de uma maneira simples, o que as pessoas que têm esse medo podem fazer, vamos dizer assim, a parte pré ir para um consultório para se tratar? Na mente, o que dá para ser feito antes de ir para um consultório? Quando a pessoa percebe que já está vindo esse medinho, que na verdade o medo ele vem em forma de pensamento, esses pensamentos têm um fundo ali de incapacidade. Então a pessoa precisa confrontar esse pensamento e falar para ela mesma, não, eu tenho a minha habilitação, já passei por todas as etapas, talvez a diferença que pega aí é que eu não tenho tanta habilidade. Então vai colocando metas. Então, hoje eu vou até a panificadora perto da minha casa, hoje eu vou levar o filho na escola. Então aos pouquinhos você vai aumentando essa distância, esse desafio. Porque o que vai diferir de um motorista para o outro, às vezes é muita habilidade, né? O treinamento. Né? Só que quando chega para a fobia, onde a pessoa tem crise de ansiedade, ali no momento que ela precisa dirigir e tal, muitas vezes até prejudica no trabalho, porque tem muitas empresas que um dos pré-requisitos é dirigir, né? Então aí talvez é o momento dela procurar um tratamento tanto psicológico e muitas vezes entra até com a questão da medicação também, quando já está numa crise de ansiedade mais intensa ou de pânico. A doutora falou muito bem isso, uma coisa que as pessoas às vezes elas não entendem, que é uma questão de experiência, eu preciso fazer, eu preciso praticar. Então isso que você falou é muito legal, olha, uma pequena meta, então eu vou até a panificadora, daqui a pouco ando um pouco mais e eu vou principalmente validando isso e comemorando essas pequenas vitórias, né? Exatamente, porque ela vai mudando a crença de incapacidade dela mesma, ela vai se desafiando e vai provando para ela que ela tem capacidade como qualquer outra pessoa. Perfeito. Doutora, e quando já vai para um consultório, aí é um outro processo, né? É um outro processo, então já são questões um pouco mais profundas, tanto de... basicamente, nós adoecemos por conta dos nossos pensamentos e todos nós temos pensamentos que são disfuncionais. Quando esses pensamentos nos paralisam, nos impedem de alcançar nossos objetivos, de ser a pessoa que nós gostaríamos de ser, é o momento de repensar, opa, eu preciso de ajuda.